Muita gente cai naquela de que você gosta mais ou menos de um filme por causa da sua expectativa. Eu não sou muito a favor disso, mas com certeza em certos momentos influenciam. E acho que Sing Sing é um desses casos, é um filme que eu via muita gente falando muito bem dele, não desgosto do filme, mas eu não consigo, não enche meus olhos igual encheu de muita gente, né? Esse pra mim é o filme que ele segue a cartilha de Sundance. Isso é um problema? Isso não é um problema? Tudo depende de como o filme vai resolver isso a partir de então. Acho que em alguns momentos tem algumas sacadas interessantes. No geral, não funcionou tanto assim pra mim. Mas antes de falar sobre o filme, para você que gosta dos meus vídeos, para você que gosta de debater sobre cinema, sempre deixo os comentários aqui abertos para vocês falarem o que vocês pensam e a gente poder trocar uma ideia sempre numa boa. Para você que gosta dos meus vídeos, também considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, virar membro ou participar do meu curso, participar do meu cineclube, que eu deixo aqui embaixo o link no comentário fixado. E claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like lá no final, deixe o seu hypar se você estiver vendo pelo celular. Sing Sing, novo filme do Greg Hildar, que é um diretor ainda bastante jovem, envolvido nesse cinema mais independente americano, é para mim o filme que, como eu disse, ele tem a cara muito do Festival de Sundance, né? Esse filme que vai ter, até passando primeiro pelas escolhas estilísticas aqui, que vai se usar muito desses travelings lentos, se aproximando daqueles espaços, né? A ideia de uma imagem de película e não a ideia do digital, porque a película seria a ideia do verdadeiro cinema, ou mesmo em momentos de maior tensão, o uso da câmera na mão, bem próxima dos personagens. Então, até em ideias de estilo mesmo, o filme ele parece que ele não é que é ruim, mas ele segue meio que uma cartilha pronta desse cinema que agrada alguns tipos de festivais específicos, como Sundance, como Tribeca em algum sentido, e também que vem agradando cada vez mais as premiações como o Oscar, né? O filme ele estreia, se não me engano, no Festival de Toronto, ele nem passa pelo Festival de Sundance, esse daqui, e ele espera um ano, né? Ele estreou em Toronto 2023, então ele espera mais de um ano para entrar numa campanha que a 24 acabou não dedicando tanto tempo assim, já que a aposta maior foi em O Brutalista, mas que a 24 dedica um tempo para tentar colocar esse filme em indicações ao Oscar, e algumas que para mim fazem muito sentido, até não indicações que fariam muito sentido, como a Domingo aqui, ele é como a Domingo, né? Ele é um grande ator, ele consegue lidar bastante com esses personagens que têm um peso emocional, uma dor muito grande, então ele consegue transpor isso para a tela. Assim como o Clarence Macklin, que é um ator que interpreta meio que uma versão dele mesmo, como quase todos dentro do filme, e o Clarence Macklin também, ele consegue, nesses momentos, mais trazer o peso desse personagem, né? Trazer a realidade desse personagem. Então acho que a ideia aqui do filme, ela é muito boa, né? Tirando o Comando Domingo, o Paul Rassi e um ou outro, os outros personagens estão interpretando a eles mesmos, né? Estão interpretando a uma ideia, esse teatro real que existia, e que o filme até demora bastante tempo para apresentar isso, né? Deixa para apresentar isso mais pro final. Mas eu gosto dessa proposta de combinar a realidade com ficção a ponto de virar quase que um híbrido dos dois, né? Por mais que aqui seja um filme de ficção, né? Eles interpretem a eles mesmos, mas interpretem a eles mesmos, né? Não estão sendo eles mesmos de alguma forma, mas tem essa conversa com o real que eu acho bem interessante. Acho interessante também como o filme ele tá falando o tempo inteiro sobre essa comunidade negra, essa comunidade latina, sem verbalizar isso, né? Então a gente sente isso no peso dos personagens, mas isso nunca é dito, isso não precisa ser dito verbalmente, já que a gente está entendendo isso pelo que está em tela, né? Quando o filme ele vai para o lado do teatro mesmo, eu acho que ele funciona muito melhor, né? Quando ele vai para esse lado da arte, aqui a grande mensagem do filme é justamente essa, né, que é bastante escancarada, né, de como a arte pode salvar essas pessoas, da função da arte, da importância da arte na sociedade, da cultura na sociedade. Quando ele entra mais nesse lugar do teatro, ele consegue dialogar isso muito melhor, ele consegue encenar isso muito melhor, ele consegue colocar esses personagens interpretando de uma forma mais escancarada dentro da encenação, que funciona muito bem, né? É até onde a fotografia, para mim, funciona melhor, né? As escolhas estilísticas todas funcionam melhor. Para mim, o problema é quando sai um pouco disso e é um filme que ele vai sentir muito o peso do teatral mesmo. Quando eu disse, quando ele interpreta o teatro, quando ele encena o teatro, ele funciona muito bem. Quando ele sai disso, ele deveria simplesmente
criar esses grandes diálogos ou monólogos entre os personagens, parece muito aquele filme adaptado de peça teatral, né? Ele cita aqui no filme, em determinado momento, o August Wilson, que é quem fez peças que rendeu filmes posteriormente, filmes como Fences, filmes como My Rainey's Black Bottom, filmes como o mais recente Piano de Família da Netflix, que são esses filmes adaptados de peças do August Wilson, mas que não conseguem se desvincular do teatral, né? Acho que o Fences, até dos três, é o melhorzinho. My Rainey's Black Bottom eu não gosto muito e Piano de Família eu acho muito fraco. Justamente porque são esses filmes que não conseguem trazer muito da linguagem do teatro para o cinema. Aqui nem é um filme que ele exatamente está adaptando uma peça de teatro, mas ele parece a adaptação de uma peça de teatro, né? Justamente porque ele vai trazer muito desse filme que adapta a peça de teatro com essas características desse cinema independente mais marcado de festivais independentes do cinema americano, né? Então tudo precisa trazer muito um peso nos personagens, né? Todas as cenas precisam ser muito carregadas dramaticamente. E isso, em certo sentido, funciona, mas em outro lugar parece que esses personagens estão interpretando, eles até estão, né? Eles estão interpretando a eles mesmos. Mas quando foge do teatro dentro da dinâmica do filme, ainda assim parece que esses personagens eles estão interpretando, encenando. Tudo precisa ter um peso dramático, tudo precisa ser importante. A ideia de que tudo é importante demais, por mais que a temática seja muito importante, tudo tem que ter esse peso. E aí passa muito pela direção, né? É um filme que, quando eu assisti, eu não sabia quem era o diretor do filme, e eu não gosto muito desses lances de falar, se é um filme sobre a comunidade negra e um branco dirigiu, ele não poderia dirigir esse filme. Se é um filme sobre questões femininas, um homem não pode dirigir. Mas tem filmes que meio que a gente parece que é alguém que tem familiaridade com o assunto, mas que não sente aquilo e ele quer dar um peso como se ele se sentisse. E Sing Sing é isso, né? O Greg Quelder é um diretor branco que aqui ele quer revelar muito o peso que os negros sentem naquilo, mas claramente ele não sente aquilo na pele dele, né? Então ele precisa hiperdramatizar isso para que isso seja muito sentido. Pelo menos é o que eu sinto assistindo ao filme. Eu sei que, como eu disse, eu sei que muita gente adorou o filme, para mim funciona em certos momentos, não funciona tanto em outros. Mas de forma geral é isso, né? Ele acaba sendo um híbrido entre o filme sobre teatro, sobre peça teatral, por mais que ele não seja exatamente uma adaptação de peça teatral. O filme sobre presidiários, né? Então é muito comum a gente ver em filmes como O Sonho da Liberdade, entre tantos outros, que a gente olha para essas pessoas ali dentro e nem importa muito o que elas fizeram lá fora, importa as pessoas que elas são ali dentro e a bondade que elas demonstram, a parceria que elas demonstram ali dentro. Então o filme ele consegue extrair alguns momentos bonitos disso, tudo isso num envelope, né? Tudo isso com esse envelope de um filme de festival independente, filme para premiação em algum sentido. Não é, para mim, um Oscar bait ou coisa do tipo, mas é mais mesmo o filme por mais que ele não tenha passado em Sundance, é o tipo de filme que talvez muitos anos atrás, ou uns 5 anos atrás, eu amaria. Hoje, assistindo tantos filmes independentes americanos, né, todos os anos, cobrindo alguns festivais, cobri Tribeca, por exemplo, ano passado, a gente começa a ver meio que uma repetição de uma fórmula. E Sing Sing pra mim é isso, né? Acho que passa muito pelo repertório de cada um, mas pra mim é um filme que parece que eu já vi tantas e tantas e tantas vezes que eu gosto, mas ele não enche meus olhos, ele não me encanta de forma nenhuma, né? Ele parece meio até esquemático, né? A gente fala muito de filmes esquemáticos, de filmes industriais, quando a gente está pensando em blockbusters, mas isso existe em muitos outros lugares, né? Os filmes de festival, em filmes de festivais específicos. E pra mim, Sing Sing, ele entra um pouco nessa lógica, né? É um filme que eu vejo tanto, esse filme, mesmo com outros nomes e com outros personagens, então por isso que ele não me encanta tanto assim. E aí passa um pouco pela expectativa, claro, eu achei que aqui eu ia ter um grande filme do Oscar e tal, e achei bom apenas. Então, por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de mim, pra gente poder trocar essa ideia. Acho que o debate é muito legal sobre filmes assim também, sobre todos os filmes a gente tem que debater mais cinema. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, por hoje é isso aí, corta.